Lamborghini. Assim como aconteceu com Enzo Ferrari, a história da Lamborghini nos leva novamente à província italiana de Emília-Romanha, na tranquila cidade de Renato di Censo. Foi lá que os humildes agricultores de uva Antônio e Evelina Lamborghini criaram seu filho Ferruccio. Entre vinhedos da família, o jovem Ferruccio nasceu com o signo de touro, mas fica tranquilo que daqui a pouco você já vai descobrir o que isso tem a ver com a marca. E o mais maluco é que ele nasceu no meio da Primeira Guerra Mundial, lá em 1916. Consegue imaginar a loucura que era nascer no meio de uma guerra? Apesar disso, Ferruccio cresceu esperançoso e ambicioso, mas como a maioria dos italianos, no início do século XX, ele enfrentava um dilema muito crucial. Ele poderia continuar trabalhando como agricultor ou arriscar-se a ingressar na indústria e trabalhar em fábricas. No entanto, para Ferruccio a escolha era clara. Ele era obcecado por máquinas e mal conseguia se afastar da oficina de seu pai. Isso levou ele a estudar mecânica e em 1935 ele se sentiu confiante o suficiente para abrir sua própria oficina. 5 anos depois, no entanto, Ferruccio se viu afastado da sua vida civil devido à Segunda Guerra Mundial. Ele foi convocado para a Força Aérea Italiana Real e em 1940 foi designado como mecânico da guarnição da ilha de Rhodes. Ao decorrer de suas funções, Ferruccio ganhou valiosa experiência com reciclagem e reutilização das máquinas antigas. No entanto, em 1943, após a rendição da Itália, uma formação alemã assumiu a força e o controle da guarnição e expulsou seus antigos aliados. Agora você pode ter pensado que seria um bom momento para ele fugir, não é? Mas então Ferruccio decidiu permanecer como civil e, com permissão dos alemães, começou a operar sua própria oficina. Embora os alemães adorassem a habilidade técnica de Lamborghini, em 1945 chegou e com ele vieram as forças aliadas. Eles prenderam todos da guarnição, mas depois de verem o que Ferruccio podia fazer, eles o convenceram a consertar seus veículos por 1 ano, até que finalmente o enviaram para casa em 1946. Ao voltar para a Itália, Ferruccio abriu sua própria oficina, que durou pouco tempo, e logo depois teve uma brilhante ideia. Sua experiência com veículos de guerra lhe deu uma vantagem significativa sobre a maioria dos outros mecânicos. Ele sabia que a Itália pós-guerra precisaria aumentar sua produção agrícola para curar as feridas da guerra. E onde melhor obter as máquinas do que em vastos estoques de equipamentos militares que o governo de Mussolini havia encomendado? O ambicioso plano de Ferruccio foi colocado em prática no final de 1947, quando ele fundou sua primeira empresa. Seu principal fornecedor era a RAR, a empresa estatal responsável por vender todo o equipamento militar excedente após a guerra. Ao pegar um antigo motor Morris britânico e modificá-lo para funcionar com diesel barato em vez de gasolina cara, Ferruccio criou um trator incrivelmente acessível e que ele poderia vender por toda a Itália. Esse foi o primeiro de seus tratores carioca, revelado em 3 de fevereiro de 1948, e a Itália enlouqueceu por eles. O design foi tão bem sucedido que Ferruccio fundou uma segunda empresa, a Lamborghini Trattori. Ele contratou 4 novos trabalhadores, comprou uma fábrica em Cento e fez um empréstimo de 10 milhões de liras, dando como garantia a fazenda de sua família para comprar centenas de motores Morris, Perkins, Dodge da RAR. Ele também decidiu participar de uma prestigiosa corrida de resistências chamada Mille Miglia. Ele dirigiu seu Fiat Topolino reformulado, mas bateu na lateral de um restaurante e desistiu das corridas pelo resto de sua vida. Apesar disso, sua empresa estava indo muito bem. Em 1950, a Trattori tinha uma equipe de 30 pessoas e podia produzir mais de 200 tratores por ano. Em 1951, houve a introdução do trator L33, cuja popularidade se beneficiaria muito dos subsídios do governo para os agricultores que usavam máquinas fabricadas no país. Após assinar um acordo com a Motorenwerken Meissen para seus motores a diesel, a Lamborghini agora podia produzir tratores totalmente por conta própria. A nova fábrica de Ferruccio produziu seu primeiro trator em 1956, e nesse ponto ele havia simplificado seu projeto de motor em 3 níveis de potência. Ferruccio também viajou pelo Atlântico para comprar tecnologias de aquecimento e ar-condicionado dos Estados Unidos. No início dos anos 60, a fábrica de tratores de Lamborghini tinha 400 funcionários, produzindo até 30 tratores por dia. Algumas de suas maiores conquistas durante esse período foram uma série de motores refrigerados a ar e até conceitos de helicópteros, embora o governo nunca tenha aprovado. Em 1961, Ferruccio revelou uma fábrica separada de aquecedores a óleo, e nesse ponto ele estava tão rico que decidiu se dedicar aos carros esportivos que tanto amava. Sendo ele mesmo um mecânico experiente, Ferruccio era muito crítico em relação a qualquer falha de engenharia que encontrasse em seus carros. Entre eles estavam 2 Alfa Romeos, 2 Maseratis, um Jaguar E-Type, um Mercedes-Benz e, é claro, várias Ferraris.
As Ferraris especialmente atraíam Ferruccio, mas ele as achava desnecessariamente barulhentas e achava que eles tinham um interior muito simples. Ele estava particularmente frustrado pela peculiar tendência das Ferraris estarem sempre quebrando a embreagem. Depois de finalmente ficar cansado, gastando muito dinheiro em reparos, Ferruccio levou a Ferrari problemática pessoalmente na casa de Enzo Ferrari e reclamou sobre as embreagens. Segundo Ferruccio, Enzo ignorou completamente e disse para ele continuar dirigindo tratores. Isso não é muito surpreendente vindo do homem que demitiu a maioria de seus funcionários sêniores quando eles reclamaram de sua esposa. Mas Ferruccio viu isso como um desafio. Ele estava bem ciente dos lucros a serem obtidos na indústria de Gran Turismo e assim, em 1963, o magnata dos tratores estabeleceu uma fábrica de automóveis perto de St. Agatha. Para o emblema da marca, adivinha o que ele escolheu? Um touro, né? É claro. Afinal, era seu próprio signo astrológico. E ele também tinha uma profunda fascinação por touradas. O primeiro Lamborghini funcional, o GT350, foi criado em 1964 com a ajuda do jovem engenheiro Paolo Stanzani. Ele incorporou a tecnologia extremamente impressionante, incluindo um motor V12, transmissão de 5 marchas, freio a disco nas 4 rodas e suspensão independente nas 4 rodas também. Criar o GT350 não foi fácil e seu protótipo sofreu com sérios defeitos de design que ficaram evidentes durante sua entrada no Salão do Automóvel de Turim, em 1963. O problema mais notável foi o fato de que o próprio motor nem sequer cabia debaixo do capô do carro. No final, o GT350 foi uma obra-prima técnica e recebeu elogios de críticos e clientes. Em 1963, houveram o 400 GT e o Miura P400. O Miura foi especialmente notável por estabelecer um layout de motor traseiro central como padrão, ainda é um padrão usado até hoje. Foi originalmente desenvolvido como um veículo de corrida de rua por uma equipe de ousados engenheiros liderados por Marcello Gandini. Eles mantiveram o projeto em segredo de Ferruccio, já que ele era contra a construção de carros de corrida, devido ao seu próprio incidente de corrida em 1948 com o restaurante. Quando Ferruccio soube do novo design, ele ficou encantado o suficiente para não descartar ele, mas ele reforçou a sua política de não corrida. Em 1968, ele viu o modelo Spada se estabelecer como um dos maiores clássicos da Lamborghini, juntamente com o Islero 400 GT. A empresa continuou sua trajetória de sucesso, lançando modelos célebres como Contact, LP500, Urraco P250, Jarama 400 GTS. A década de 1970, no entanto, seria um período problemático para a Lamborghini. Em 1973, 2 anos após a abolição do sistema de Bretton Woods, o mercado sofreu uma queda dramática com o dólar, perdendo quase metade do seu valor. Ao mesmo tempo, a OAPEC iniciou um embargo de petróleo que levou bastante o preço do combustível e mergulhou o mundo automobilístico em sua própria crise. Como se tudo isso não bastasse, a Lamborghini Trattori também foi prejudicada quando o acordo para fornecer 5.000 tratores à Bolívia foi cancelado após o golpe de 1971 de Hugo Banzer. Ferruccio fez o possível para manter vivos seus diversos empreendimentos. Ele finalmente encontrou compradores para os tratores não vendidos e também realocou sua fábrica de aquecedores a óleo para a Nigéria. No final, ele foi forçado a vender as ações da Lamborghini a investidores a fim de salvar o seu negócio da falência. A crise quebrou Ferruccio e, embora ele tenha conseguido salvar a Lamborghini, ele se aposentou diante das greves generalizadas e da sindicalização que havia se espalhado por toda a Itália. Em 1973, ele vendeu o negócio da Trattori para outro fabricante italiano de tratores. Um ano depois, ele vendeu sua participação restante de 49% na Automobile Lamborghini para o empresário suíço, René Lemaire. Um amigo de René já havia comprado 51% restantes e juntos eles esperavam reviver a marca. Apesar de seus esforços, eles falharam e eventualmente a Automobile foi vendida à liquidação. Em 1980, o governo italiano vendeu a Lamborghini por 3 milhões aos irmãos Mirman, 2 empresários franceses que possuíam grandes plantações de cana-de-açúcar e moinhos de farinha na África. Os irmãos queriam ambiciosamente renovar todas as instalações da Lamborghini e montar uma nova equipe de engenheiros, mas rapidamente estouraram o orçamento e acabaram vendendo a empresa. Em 1987, a Lamborghini passou para as mãos da Chrysler, que queria importar a marca de carros de luxo para os Estados Unidos. Menos de 5 anos depois, no entanto, a Lamborghini ainda não estava lucrando e a Chrysler a vendeu para um conglomerado indonésio. Os indonésios realmente conseguiram restaurar a marca até certo ponto, e em 1996 a Lamborghini teve um lucro modesto de $120 mil. Em 1998, uma crise financeira atingiu a Ásia e a Lamborghini foi vendida novamente. Dessa vez o comprador foi Ferdinand Piëch, da Volkswagen, que também havia comprado Bentley e a Bugatti no mesmo ano.
Sob os cuidados paternais da Volkswagen, a Lamborghini encontrou sua estrutura fortemente otimizada. Isso permitiu que finalmente voltasse ao seu lugar no mercado de carros esportivos de luxo. Para enfrentar os desafios do século XXI, a Lamborghini tem promovido agressivamente o seu nome de marca, enquanto ao mesmo tempo investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento de materiais. Eles diversificaram seus carros para atrair uma gama mais ampla de orçamentos, embora até mesmo seus preços mais baixos ainda sejam proibitivamente caros. O ápice de sucesso para a Lamborghini moderna é sem dúvida o Gallardo, que ao longo de sua produção de 10 anos vendeu um pouco mais de 14 mil unidades, tornando-se assim o design mais popular da Lamborghini. 2015 marcou o melhor ano da história da empresa, com as vendas subindo de um pouco mais de 2.500 carros para 3.000 carros. Eles já estão fabricando outros carros de sucesso, como o conceito de SUV Urus e o Huracan, o sucessor do Gallardo. Até agora parece que o jogo de batata quente corporativa da Lamborghini chegou ao fim, e pelo menos por enquanto. É seguro dizer que, no entanto, se Ferruccio pudesse ver a sua empresa agora, ele ficaria muito feliz e orgulhoso em saber que a Lamborghini está mais uma vez dançando com a bandeira da Ferrari em mãos. Agora, conta pra gente, se você tivesse alguns milhões para gastar em carro, você compraria uma Ferrari ou uma Lamborghini? Eu já tô curioso para saber o comentário de vocês. E até o próximo vídeo, lucradores!